Meio-dia e 40 em ponto, Dominique Cabral. Assim que eu gosto, hora do esporte. Então vamos lá. Então bora com os destaques. A 29ª rodada do Brasileirão começou com uma chuva de gols. Então presta atenção que piscou, perdeu. O Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0. O Timão definiu o placar com um gol de Romero. O Grêmio virou em cima do Flamengo e ganhou por 3-2. Everton Cebolinha abriu o placar. Mas no segundo tempo, Ferreira, Nathan Fernandes e André Henrique marcaram os gols gremistas em um intervalo de 10 minutos. Ainda no fim, Luiz Araújo descontou para o Flamengo. O Palmeiras goleou o São Paulo por 5-0. Breno Lopes marcou os 2 primeiros. Piquerez de pênalti ampliou. No segundo tempo, Marcos Rocha fez o 4º. E Piquerez encerrou a noite de gala alvinegra com um golaço. De fora da área, acertou o ângulo do goleiro Rafael. O Cruzeiro derrotou o Bahia por 3-0. A Raposa contou com uma ajuda para abrir o marcador. Canu Contra mandou para as redes. No segundo tempo, Marlon finalizou sem ângulo e contou com a ajuda do goleiro Marcos Felipe para ampliar. O Cruzeiro matou o jogo na reta final, quando Bruno Rodrigues fez o 3º. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro de virada por 3-2. O Coelho saiu na frente com Mastriani, porém ainda no primeiro tempo, o Furacão reagiu com Eric, Pablo e Vitor Bueno, fazendo 3-1 antes do intervalo. Na reta final, Martínez chegou a descontar para o América. O Atlético Mineiro derrotou o Bragantino por 2-1. Hulk de pênalti fez o primeiro. Igor Gomes aumentou a vantagem e o Braga ensaiou uma reação no final e chegou a marcar com Thalisson, mas os 3 pontos ficaram com a equipe mineira. E com essas partidas, a tabela de classificação ficou assim. Botafogo na liderança com 59 pontos, lembrando que o jogo do Botafogo foi adiado, é Botafogo e Fortaleza, o jogo não foi marcado ainda, não temos uma data. Na sequência, o Bragantino está com 52 pontos, Palmeiras com 50 pontos, mesma quantidade de Flamengo na 4ª colocação. Na parte de baixo da tabela, a gente tem o Vasco na zona de rebaixamento com 30 pontos, mesma quantidade de Santos, Coritiba com 20 e América Mineiro 19 pontos. Lembrando que hoje tem Vasco e Inter e Santos e Coritiba. Então, principalmente a parte de baixo da tabela deve ter alterações e é claro que a gente traz para vocês. E pela Série B faltam apenas 5 rodadas para o final da competição. Por isso, a gente deu um giro por Santa Catarina para ver como está a expectativa dos torcedores do Criciúma, Avaí e Chapecoense. A gente começa com o Tico. Reta final da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O Criciúma está na 6ª colocação. Faltam 5 jogos para definir se o Tigre sobe ou não para a Série A. Por isso, a gente veio até a Praça Nereu Ramos, coração da cidade de Criciúma, para saber, ninguém melhor do que a torcida, se confia ou não na subida do Tigre. Olha só. Eu tenho certeza que sobe. Não, tô torcendo para que suba, né? Vai subir sim. Se Deus quiser, vai. Sobe. Tem tudo para subir. Eu acho que se ele manter o bom desempenho do último jogo ali, conseguir ganhar mais uns 2, 3 jogos aí e torcer contra a Juventude, os dois que estão na frente dele aí, creio que ele consiga subir sim. Acredito que sobe, por mais que esses últimos jogos aí tava difícil meio de ganhar, né? Perdendo bastante jogo fora. Só que a minha expectativa também depois que subir não é muito grande, não. Sou sócio. Olha, se Deus quiser, ano que vem nós temos na A. Como a gente pôde ver, a torcida está bem confiante, mas sabemos que o caminho para a Série A é um caminho estreito. Mas agora vamos a Florianópolis com o Dominique Cabral saber a situação do Avaí. Michael, por aqui a situação é um pouquinho diferente. Hoje o Avaí se encontra na 13ª colocação com 38 pontos. E faltando 5 rodadas apenas para o final da Série B, o time ainda tem chance de rebaixamento para a Série C. Por isso, hoje a gente está aqui no centro de Florianópolis e a gente quer saber se os havaianos estão confiantes na permanência do time. Permanece com 53 pontos. Olha, tá difícil. Já visto aqui, foi um resultado... Os resultados em 2023 não foram nenhum deles promissores. Pelas últimas partidas, eu acho que ele continua na Série B. E eu penso que o Avaí tem que fazer o que vem fazendo agora nos últimos jogos e acabar pelo menos com dignidade e a permanência, que eu acho que já é um título para nós, torcedor.
Deu para ver que por aqui os havaianos estão confiantes e apoiando a equipe. Inclusive, o Avaí joga hoje contra o ABC, 7 horas da noite. Agora eu vou passar para o Felipe de Chapecó, porque por lá a situação está um pouquinho mais difícil. Situação delicada da Chapecoense, porque faltam 5 jogos para terminar a Série B. Dessas 5 partidas, a Chapecoense tem que vencer de 3 a 4 jogos para escapar do rebaixamento. Mas o clima por aqui, tanto da diretoria como também dos torcedores, é de muita confiança. Por aqui, todos acreditam na permanência da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Agora essa reta final não dá para perder, eu acredito ainda na permanência, porque cair para a Série C vai ser muito difícil, então tem que se abraçar, tem que todo mundo lutar. Eu acredito que ganhando da Tombense ela vai dar um grande passo para permanecer na Série B, né? Estamos confiantes aí na permanência da Chape aí, se Deus quiser ela vai permanecer, acreditando sempre, como sempre foi ser chapecoense. Eu acredito e acredito muito na permanência da Chape na Série B. Vamos, Chape! E a recuperação da Chapecoense deve acontecer já na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na Arena Condá, quando o time recebe a equipe da Tombense. Jogo que, com certeza, a Chapecoense marcando os 3 pontos, ela embala na recuperação e na busca pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Domi, voltamos ao estúdio. Tá, então a gente fez um pequeno giro por Santa Catarina para ver como é que tá as torcidas aqui do estado quanto ao final do Brasileirão Série B. E pela Champions League, quarta-feira foi recheada de duelos. Tá chegando a hora. Bora, Leão! Depois de comemorar a classificação em cima do Corinthians, o desafio do torcedor do Fortaleza é controlar a ansiedade. Pode chegar Natal e não chega o jogo do Fortaleza sábado. Tudo por conta da partida mais importante dos 105 anos de história do clube. No próximo sábado, o tricolor encara a LDU pela grande final da Copa Sul-Americana. Mais de 6 mil pessoas irão atravessar o Brasil rumo ao Uruguai para incentivar o time. Mas quem ficou na capital cearense encontrou um jeito de demonstrar carinho aos jogadores. Um mar vermelho, azul e branco. Vários torcedores se reuniram aqui em frente à sede do Fortaleza para apoiar a equipe tricolor que embarca rumo ao Uruguai para a partida decisiva pela Copa Sul-Americana. Uma coisa, os jogadores, a comissão técnica e a diretoria podem ter certeza: apoio da torcida não vai faltar. É o sentimento de quem, por muito tempo, sofreu com os momentos ruins da equipe. É um time que passou 8 anos na Série C, hoje está numa final de Sul-Americana. É inexplicável. É uma final que a gente jamais imaginava um dia viver. Temos fé em Nossa Senhora Terezinha do Menino Jesus, que no fim dos 90 minutos nós somos campeão. A gente acabou de assistir a expectativa dos torcedores para a grande final da Copa Sul-Americana que acontece nesse sábado aqui na tela do SCC SBT. Imperdível, os torcedores estão muito confiantes com esse título. E agora sim, a gente vê como foi a Champions League dessa quarta-feira. Antes conhecido pela legião de brasileiros no elenco, o Shakhtar Donetsk ainda sofre com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O time que começou o jogo contra o Barcelona tinha apenas um estrangeiro, o georgiano Azarov. Pouco para fazer frente a um rival que ainda se deu o luxo de poupar o artilheiro Lewandowski. Quem resolveu foi a nova geração de atacantes do futebol espanhol. Fermín Lopes foi lançado e parou no travessão, mas Ferran Torres conferiu no rebote. A arbitragem marcou impedimento, mas depois validou o gol com a ajuda do VAR. Em bela jogada individual, Fermín acertou a trave de novo, mas dessa vez a bola resolveu entrar. Golaço da revelação de 20 anos. No segundo tempo, a defesa do Barça vacilou num dos poucos ataques do Shakhtar. Sudakov recebeu nas costas da zaga e bateu na saída do goleiro. Mesmo sem forçar, o time espanhol garantiu a vitória por 2-1 e uma campanha perfeita até aqui. 3 vitórias em 3 rodadas. Quem também se manteve 100% foi o atual campeão. O Manchester City teve trabalho, mas bateu o Young Boys na Suíça por 3-1. Aqui em Paris, teve confronto de 2 times em situação complicada no torneio.
O Paris Saint-Germain vinha de uma goleada sofrida para o Newcastle na última rodada e o Milan empatou os 2 primeiros jogos sem marcar um golzinho sequer. Aí apareceu o poder de decisão de Mbappé. A maior estrela da França ficou mano a mano com o marcador e fez o que quis, 1-0. Na etapa final, Kolo Muani aproveitou o rebote do goleiro, 2-0. E o sul-coreano Lee decretou a reabilitação do PSG. O sonho do primeiro título parisiense na Champions ainda parece distante, mas morto não está. Tá aí mais uma rodada emocionante pela Champions League. E para finalizar o esporte de hoje, vamos de comentário. Então, fala, Theo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Depois de 7 jogos da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu posso falar que o Botafogo até agora foi o grande beneficiado, mesmo não entrando em campo, já que a sua partida contra o Fortaleza foi adiada e ainda não tem data marcada. O Bragantino, o Red Bull Bragantino perdeu, o Flamengo perdeu e o Palmeiras, mesmo vencendo, está com 50 pontos, ou seja, 12 pontos atrás da equipe do Botafogo. E o Red Bull Bragantino, 7 pontos atrás, com o Botafogo com um jogo a menos. Eu vejo que agora realmente o título foi encaminhado. É um momento de instabilidade do Botafogo, mas os adversários não estão aproveitando disso. Então, mesmo sem entrar em campo, eu vejo o Botafogo mais forte para a sequência do Campeonato Brasileiro. Agora, a briga muito forte também está lá embaixo na tabela. Hoje, entrando em campo o Santos, entrando em campo a equipe do Vasco, o Vasco jogando contra o Internacional. Esse jogo é muito importante, porque se o Vasco vencer, coloca o Internacional na briga dos desesperados. Se o Internacional vencer, não. Aí já dá uma escapada da zona do rebaixamento. Eu vejo que Santos, Vasco, Bahia e Goiás estão lutando por 2 vagas com relação ao rebaixamento. Se o Inter perder hoje, aí serão 5 equipes lutando por 2 vagas na sobrevivência. Vamos ver os resultados das 2 partidas que acontecem hoje. Mas o campeonato vai ter uma disputa muito boa lá embaixo, para não cair, e no meio da tabela para ver também quem vai para a Libertadores da América. Um forte abraço e cuidem-se bem. Brasileirão Série A tá dando o que falar e a gente, claro, mostra tudo amanhã pra vocês. Era isso, Domi, no esporte de hoje? Por hoje era isso, mas amanhã eu tô de volta cheia de destaques. A gente espera amanhã então. Obrigada por hoje e até amanhã. Até amanhã!